Aeronave não identificada. Você tem 60 segundos para desviar de curso do USS Liberty ou seremos obrigados a atacar. O aviso final ecoou pelo rádio abaixo das ondas. A frota inteira se moveu para a posição com as armas em punho. Mas quando a voz da solitária piloto cortou a estática, cada dedo no gatilho congelou. Ela pronunciou apenas um código de chamada, calma e clara, e de repente os caçadores se tornaram sua guarda de honra. Quem é ela? E por que um único nome pode comandar uma frota inteira a recuar? De qual cidade você está assistindo isso hoje? Fique para histórias reais onde a autoridade silenciosa para frotas no ar. A comandante Evelyn Monroe, 43, uma vez governou os céus acima da frota do Pacífico como piloto de caça e conselheira estratégica de alto nível. Conhecida por seu código de chamada, Ghost Viper, ela conquistou sua reputação através de missões tão secretas que a maioria das pessoas que sabiam seu nome não deveriam saber que ela existia. Há 5 anos, ela desapareceu do serviço ativo. Oficialmente, foi uma aposentadoria médica após um acidente de treinamento que a deixou com dor crônica. Extraoficialmente, aqueles que serviram ao seu lado sussurravam que Ghost Viper simplesmente tinha voado em missões impossíveis demais e carregado segredos demais para uma pessoa suportar. Hoje, ela retorna ao céu sob ordens diretas do Pentágono. Não como a comandante condecorada que ela já foi, mas como uma contratada civil conduzindo uma avaliação de segurança não anunciada da Frota do Pacífico. A missão: testar se as defesas aéreas navais atuais poderiam detectar e responder a ameaças não convencionais, se aproximando de seus ativos mais valiosos. Ela voa sozinha em seu L-39 Albatross pessoal, um elegante jato de treinamento tcheco que ela modificou muito além de suas especificações originais. Nenhum plano de voo arquivado, nenhum transponder militar ativo, nenhum aviso prévio para a frota. Para cada operador de radar que escaneia o horizonte, ela é apenas mais uma aeronave não identificada se aproximando de um espaço aéreo restrito. Mas este não é apenas um alvo. À frente está o USS Liberty, um super porta-aviões da classe Nimitz, que serve como a joia da coroa da Frota do Pacífico. E para Evelyn, ver aquele navio enorme emergir da névoa da manhã traz de volta memórias que ela passou 5 anos tentando esquecer. O Liberty foi sua base durante sua última missão. O mesmo convés de onde ela lançou sua última missão oficial. Uma operação de resgate que salvou 12 fuzileiros navais, mas custou a vida de seu ala. Os mesmos corredores de aço por onde ela andou como Ghost Viper, a piloto sobre a qual outros aviadores falavam em sussurros. A mulher que podia aparecer em qualquer lugar e desaparecer tão rapidamente. A ironia não passa despercebida para ela. Ela está prestes a ser interceptada pelos próprios sistemas de defesa que ela ajudou a projetar, perseguida por pilotos voando táticas que ela desenvolveu sobre o navio onde sua lenda nasceu. Enquanto seu jato se aproxima do grupo de porta-aviões, os operadores de radar abaixo já estão rastreando sua aproximação com crescente preocupação. Protocolos padrão exigem identificação imediata de qualquer aeronave que entre no perímetro defensivo da frota. Quando seu transponder mostra apenas registro civil e ela não responde às chamadas de rádio iniciais, os alarmes começam a tocar em toda a força-tarefa. No Centro de Operações Aéreas do Liberty, os oficiais de serviço estudam o misterioso ponto em suas telas. O vetor de aproximação da aeronave é muito direto, muito confiante. Ou o piloto é incrivelmente imprudente, ou eles sabem exatamente o que estão fazendo. Despachem os caças de alerta, ordena o chefe do ar, um veterano que já viu sua parte de intrusões aéreas. Protocolo de interceptação padrão. Identificar, avisar e escoltar para fora da área. 2 F-22. Raptors decolam do convés em formação perfeita. Seus motores duplos rugindo enquanto eles sobem em direção ao estranho que se aproxima. Estes são os caças mais avançados da América, pilotados por alguns dos melhores pilotos da Marinha. Eles interceptaram dezenas de aeronaves civis curiosas ao longo dos anos, e esta manhã parece apenas mais uma missão de escolta de rotina. O tenente Jake Raptor Hayes, liderando a interceptação, estuda seu display de radar com distanciamento profissional. O alvo parece ser um pequeno avião de treinamento, provavelmente algum guerreiro de fim de semana que se perdeu e se aproximou da área errada do oceano. Ele já lidou com situações como essa uma centena de vezes antes.
O que ele não sabe é que a piloto que ele está prestes a interceptar escreveu o manual sobre procedimentos de interceptação aérea. A mesma piloto que treinou metade dos instrutores da Top Gun, a mesma piloto cuja voz uma vez comandou o respeito de cada aviador na frota do Pacífico. Hoje, Ghost Viper está voltando para casa e o céu está prestes a se lembrar porque lendas nunca realmente desaparecem. O tenente Jake Raptor Hayes inclina seu F-22 para a posição de interceptação. Seu ala, Viper 2, desliza para a formação ao lado dele. Ambos os jatos estão carregados com mísseis reais. Procedimento padrão para aeronaves desconhecidas se aproximando da frota. Aeronave não identificada. Aqui é o voo Raptor 1. Hayes transmite, sua voz carregando a autoridade praticada de alguém que nunca foi questionado. Você está se aproximando de um espaço aéreo restrito. Identifique-se imediatamente e altere o curso para o rumo 270. Evelyn ouve a transmissão claramente, mas não responde. Ainda não. Ela está estudando os F-22 através de sua cabine, notando seu posicionamento agressivo, sua carga de armas, sua formação de interceptação de manual, uma execução perfeita dos procedimentos que ela desenvolveu durante seus anos como instrutora da Top Gun. Hayes espera 30 segundos. Então tenta novamente, sua voz mais aguda. Aeronave não identificada. Este é seu segundo aviso. Você tem 60 segundos para obedecer à correção de curso ou consideraremos você hostil. Através de seu fone, Evelyn pode ouvir o burburinho de fundo na frequência tática da Marinha. O Centro de Informações de Combate do Liberty está em efervescência com atividade. Operadores de radar anunciando sua posição. Oficiais de armas solicitando permissão para iluminá-la com sistemas de mira. Raptor 2 entra na frequência interna deles, suando quase divertido. O que você acha, Jake? Algum civil rico brincando de fantasias de Top Gun? Provavelmente, responde Hayes. Mas protocolo é protocolo. Nós a escoltamos para fora e deixamos a guarda costeira resolver isso. Lá no Centro de Operações Aéreas do Liberty, o chefe do ar está perdendo a paciência. Raptor 1, se essa aeronave não responder em 30 segundos, você está autorizado a disparar um tiro de aviso na proa dela. Evelyn sorri ironicamente. Um tiro de aviso. Ela se lembra de ter implementado esse exato procedimento durante um exercício de frota há 8 anos. A ironia seria hilária se não fosse tão perigosa. Hayes alterna para a frequência geral mais uma vez. Último aviso, aeronave não identificada. Você tem 30 segundos para obedecer ou tomaremos medidas defensivas. Isto não é um exercício. É então que Evelyn aciona seu microfone pela primeira vez. Sua voz chega cristalina, calma, medida, carregando uma autoridade que corta a estática como uma lâmina. USS Liberty, aqui é Ghost Viper. Estou voltando para casa. Abaixem suas armas. O efeito é imediato e elétrico. Cada frequência de rádio fica em silêncio. No Centro de Informações de Combate do Liberty, uma xícara de café atinge o convés e se estilhaça. Operadores de radar param no meio de uma frase. O chefe do ar fica congelado, com a mão a meio caminho do painel de comunicações. Hayes quase sacode o manche em surpresa. Ela acabou de dizer Ghost Viper. Sussurra seu ala. Santo Deus, Jake. Isso não pode ser. Mas na ponte de comando do Liberty, o almirante Richardson já está pegando seu telefone seguro. Ele é um dos poucos oficiais a bordo que realmente sabe quem é Ghost Viper. Mais importante, ele sabe que ela deveria estar conduzindo uma avaliação de segurança não anunciada. Todas as estações, aqui é o almirante Richardson. Sua voz corta na confusão. Cessar todas as ações defensivas imediatamente. Repito, desativar todos os sistemas de armas. Voo Raptor. Vocês agora estão operando como escolta, não como interceptação. Hayes ainda está processando o que está ouvindo. Senhor, o senhor disse escolta, mas ela é uma civil não identificada. Negativo, Raptor 1. Essa aeronave está carregando níveis de autorização classificados acima do seu nível para saber. Formem-se como guarda de honra e proporcionem passagem segura para o navio. O jovem piloto olha para seu ala, ambos lutando para entender como um único código de chamada poderia transformar sua missão de interceptação em uma escolta de honra. Hayes voa há 6 anos, considerado uma das estrelas em ascensão do esquadrão,
mas ele nunca ouviu uma voz carregar esse tipo de autoridade instantânea. Raptor 2. Você ouviu o que o almirante disse? Guarda de honra. Eu ouvi, eu só não acredito. Evelyn inclina seu L-39 em uma curva suave em direção ao padrão de aproximação do Liberty. Os dois F-22s caem em formação respeitosa de cada lado dela. Ela pode ver outras aeronaves decolando do convés do porta-aviões, não para interceptar, mas para formar uma escolta cerimonial. Na seção de inteligência do Liberty, oficiais juniores estão freneticamente puxando arquivos classificados de arquivos seguros. A pasta de Ghost Viper requer autorizações que a maioria deles não tem, mas os fragmentos que eles podem acessar pintam um quadro de uma piloto cujas missões eram tão sensíveis que sua própria existência era compartimentalizada. Extração bem-sucedida de pilotos abatidos atrás das linhas inimigas, voos de reconhecimento solo sobre território hostil, operações de treinamento que ultrapassaram os limites do que era considerado possível na aviação militar e sempre a mesma anotação em seu arquivo. A classificação da missão requer autorização de nível presidencial para discussão. Hayes encontra sua voz novamente, desta vez falando diretamente para Evelyn. Ghost Viper, aqui é o Raptor 1. Estamos honrados em escoltá-la para casa. A resposta de Evelyn é gentil, quase maternal. Obrigada, Raptor 1. Você fez uma interceptação perfeita. Seus instrutores devem estar orgulhosos. Hayes não sabe como responder a isso. Algo na voz dela sugere que ela pode conhecer seus instrutores pessoalmente. Algo em seu tom o faz sentir-se como um estudante piloto novamente, recebendo elogios de um mestre. Eles pensavam que estavam caçando um invasor. Eles se encontraram escoltando uma lenda. Porque algumas vozes não apenas pedem permissão, elas lembram ao céu inteiro quem escreveu as regras em primeiro lugar. Onde reside a verdadeira autoridade? Nos sistemas de armas apontados para você, ou na voz que faz essas armas recuarem com apenas um código de chamada. Digite Ghost se você acredita que algumas lendas nunca precisam provar quem são. A voz delas é a credencial delas, e o céu nunca esquece. A notícia do retorno de Ghost Viper se espalha pelo USS Liberty como um incêndio. Em minutos, cada departamento recebe a mesma mensagem urgente. Uma autenticação de autorização de prioridade está em andamento. O pessoal que serviu por tempo suficiente para reconhecer o código de chamada, para o que está fazendo e se dirige para pontos de observação. No centro de inteligência do navio, arquivos classificados que não eram acessados há anos são subitamente puxados de arquivos seguros. A tenente-comandante Sarah Chen, oficial de inteligência do Liberty, olha para sua tela em descrença enquanto o registro de serviço de Ghost Viper se desenrola diante dela. Senhora, disse o deputado calmamente, a maior parte deste arquivo está acima do nosso nível de autorização. Mas o que posso ver, a comandante Monroe voou em missões que oficialmente nunca aconteceram. Os fragmentos pintam um quadro extraordinário. Voos de reconhecimento solo sobre território negado. Missões de extração atrás das linhas inimigas que salvaram dezenas de pessoas capturadas. Operações de treinamento que empurraram aeronaves e pilotos para além dos limites documentados. Mas são as datas das missões que realmente chocam Chen. Muitas coincidem com grandes incidentes internacionais que nunca foram publicamente conectados à ação militar dos Estados. Senhor, Chen chama o capitão Morrison, o comandante do Liberty. De acordo com esses registros, a comandante Monroe não apenas se aposentou, ela foi realocada para um programa classificado tão profundo que seu registro de serviço oficial foi higienizado. Ela tem voado em operações secretas nos últimos 5 anos. Morrison estuda os arquivos parciais, sua expressão ficando mais séria a cada linha. Você está me dizendo que a mulher que quase abatemos estava conduzindo missões secretas para o Pentágono? É exatamente isso que estou lhe dizendo, senhor. E de acordo com esta anotação final, ela está atualmente designada para o SOCOM sob uma designação de programa que não tenho autorização para ler. Enquanto isso, no convés de voo, uma cena sem precedentes está se desenrolando. À medida que a notícia se espalha pela tripulação do navio, marinheiros e oficiais começam a se reunir nas bordas do convés e na superestrutura. Muitos ouviram histórias sobre Ghost Viper, a piloto que podia aparecer em qualquer lugar e desaparecer tão rapidamente.
A mulher que voou em missões tão perigosas que outros pilotos as consideravam missões suicidas. O chefe de suboficiais Martinez, um veterano de 20 anos, explica a um grupo de marinheiros mais jovens. Eu estava estacionado em Lore quando ela ainda estava ativa. Vi ela pousar um F-18 danificado sem hidráulica, sem elétrica e com metade da cauda arrancada. O avião estava tão destruído que a manutenção não conseguia descobrir como ela o fez voar, muito menos voltar para casa. Mas por que ela está voltando agora? Perguntou o marinheiro Rodrigues. Por quê? Diz Martinez com certeza. Quando Ghost Viper aparece, significa que algo grande está prestes a acontecer. Ela não faz visitas sociais. O almirante Richardson está na ponte de comando, observando a aproximação de Evelyn através de binóculos. Como vice-comandante da Frota do Pacífico, ele é um dos poucos oficiais a bordo que conhece o escopo total de suas atividades recentes. O que a tripulação não sabe, o que eles não podem saber, é que Ghost Viper tem operado em alguns dos espaços aéreos mais perigosos do mundo nos últimos 5 anos. Senhor, seu assessor se aproxima cuidadosamente. O Pentágono está na linha segura 1. Eles querem a confirmação da chegada da comandante Monroe. Richardson acena com a cabeça. Ele esperava essa ligação. A missão atual de Evelyn não é apenas uma avaliação de segurança. É a preparação para algo muito maior. Algo que requer o tipo de piloto que pode operar em espaço aéreo negado, sem suporte, sem backup, sem reconhecimento oficial. Enquanto o L-39 de Evelyn entra no padrão de pouso do Liberty, sua escolta de F-22 mantém a formação perfeita, mas Hayes e seu ala estão lutando para processar o que acabaram de vivenciar. Raptor 2, eu estive pensando. Hayes transmite na frequência privada deles. Meu instrutor na Top Gun costumava contar histórias sobre uma piloto que podia fazer coisas que não estavam em nenhum manual. Ele disse que ela aparecia para exercícios de treinamento e demonstrava manobras que supostamente violavam as leis da física. Você acha que era ela? Estou começando a achar que definitivamente era ela. No convés do Liberty, os oficiais de sinalização de pouso se preparam para uma chegada diferente de qualquer uma que eles já lidaram. A palavra veio da ponte. Tratem isso como um chefe de Estado retornando. A eficiência casual normal das operações do porta-aviões foi substituída por algo que se aproxima de uma cerimônia. Evelyn traz sua aeronave para a aproximação final. A visão familiar do convés do Liberty despertando memórias que ela manteve enterradas por anos. A última vez que ela pousou aqui, ela estava carregando inteligência classificada que impediria um conflito regional que a maioria das pessoas nunca soube que estava se formando. Na vez anterior, ela havia acabado de retornar da extração de um piloto abatido de um território que oficialmente não existia em nenhum mapa. Mas hoje parece diferente. Hoje, ela não está retornando de uma missão. Ela está se preparando para uma. Enquanto seu trem de pouso toca o convés e o cabo de parada o detém, Evelyn vê dezenas de rostos observando de todos os pontos de vista disponíveis. Alguns ela reconhece, oficiais e pessoal de alta patente que serviram durante seus anos de serviço ativo. Outros são claramente marinheiros mais jovens vendo Ghost Viper pela primeira vez, tentando reconciliar a lenda com a mulher que sai do pequeno avião de treinamento. O capitão Morrison se aproxima com uma guarda de honra completa, algo sem precedentes para uma contratada civil. Mas as ordens do almirante Richardson foram explícitas. A comandante Monroe, independentemente de seu status atual, terá todas as honras militares. Comandante Monroe, diz Morrison enquanto ela remove seu capacete. Bem-vinda de volta ao Liberty. Obrigada, capitão. É bom estar em casa. A voz de Evelyn carrega a mesma autoridade calma que parou a interceptação. Mas agora há algo mais. Uma pitada de emoção que sugere que este retorno significa mais do que apenas mais uma missão. Hayes e seu ala taxiam seus F-22 até uma parada próxima, ainda processando o que acabaram de testemunhar. Enquanto saem de suas aeronaves, Hayes avista Evelyn e se aproxima hesitantemente. Senhora, ele diz, sentindo-se de repente como um piloto novato novamente. Eu quero pedir desculpas pela interceptação. Se nós soubéssemos quem a senhora era... Evelyn estuda o jovem piloto com um leve sorriso. Você não tem nada pelo que se desculpar, tenente. Você seguiu os procedimentos perfeitamente. Na verdade, seu trabalho de formação foi um dos melhores que já vi.
Quem a treinou? Comandante Stevens, senhora, na Top Gun. Rick Stevens, bom homem. Diga a ele que Ghost Viper diz que ele está fazendo um excelente trabalho com seus alunos. Os olhos de Hayes se arregalam. O comandante Stevens mencionou Ghost Viper em palestras, sempre com um tom de profundo respeito. Agora ele está cara a cara com a piloto que seu instrutor considera uma lenda. Mas talvez o momento mais revelador seja quando o chefe Martinez se aproxima com seu grupo de marinheiros mais jovens. São homens e mulheres que ouviram histórias sobre Ghost Viper, mas nunca esperaram encontrá-la. Senhora, Martinez diz simplesmente, é uma honra tê-la a bordo. Evelyn olha para os rostos ao seu redor. Alguns familiares, alguns novos, todos com expressões de genuíno respeito e curiosidade. Por 5 anos, ela operou nas sombras. Suas missões tão classificadas que o sucesso significava que ninguém jamais saberia o que ela havia realizado. Hoje, pela primeira vez em anos, ela não está invisível. Hoje, Ghost Viper voltou para casa. A atmosfera a bordo do USS Liberty se transforma completamente em poucas horas após a chegada de Evelyn. O que começou como uma interceptação de segurança de rotina evoluiu para uma celebração improvisada de sua lenda que retorna. A notícia se espalha por cada compartimento, cada sala de prontidão, cada local de trabalho que Ghost Viper está de volta. O almirante Richardson pessoalmente acompanha Evelyn em um tour completo pelo navio. Mas esta não é uma visita VIP padrão. Ela está conduzindo a avaliação de segurança que ela originalmente veio para realizar, exceto que agora ela tem a cooperação entusiasmada de cada departamento. Seus protocolos de defesa aérea melhoraram significativamente desde minha última missão. Evelyn observa enquanto caminham pelo Centro de Informações de Combate. A integração entre os sistemas de radar e as interceptações de caça é perfeita. Quem redesenhou a matriz de resposta a ameaças fez um excelente trabalho. Na verdade, Richardson sorri. Isso foi baseado em recomendações em seu relatório final de 5 anos atrás. Finalmente conseguimos financiamento para implementar suas sugestões. Evelyn estuda os sistemas aprimorados com satisfação profissional. Suas impressões digitais estão em toda parte. Tempos de reação aprimorados, melhores protocolos de coordenação, opções de resposta mais flexíveis. O Liberty se tornou exatamente o que ela imaginou durante seus anos de serviço ativo. Durante o tour, ela encontra pessoal em todos os níveis que trabalharam com sistemas que ela projetou ou procedimentos que ela desenvolveu, os operadores de radar usando seus algoritmos de rastreamento, os pilotos voando manobras que ela criou, as equipes de manutenção fazendo a manutenção de modificações de aeronaves que ela recomendou. Cada interação segue um padrão semelhante. Nervosismo inicial seguido de orgulho quando ela elogia o trabalho deles, seguido por perguntas ansiosas sobre técnicas avançadas e melhorias futuras. O tenente Hayes, ainda um pouco atordoado por seu encontro anterior, foi designado como seu acompanhante durante as reuniões de pilotos. Senhora, eu estive me perguntando, quando a senhora estava desenvolvendo os procedimentos de interceptação, a senhora sempre planejou para situações como a de hoje? Evelyn considera a pergunta pensativamente. Eu projetei esses procedimentos assumindo que um dia alguém como eu poderia precisar se aproximar deste navio sem aviso prévio. Eu nunca imaginei que seria eu a testá-los. Como foi voar nessas missões classificadas? Solitário, ela responde honestamente. Quando suas missões oficialmente não existem, seus sucessos não podem ser celebrados e seus fracassos não podem ser compartilhados. Você carrega tudo sozinha. O dia termina com uma reunião não programada no hangar principal do navio. O capitão Morrison anuncia que a comandante Monroe compartilhará algumas de suas experiências com a tripulação. Mas o que se segue não é um briefing formal. São histórias. Histórias sobre a noite em que ela extraiu 3 fuzileiros navais de trás das linhas inimigas, usando um helicóptero que tecnicamente não podia alcançar a zona-alvo. Sobre a missão de reconhecimento que impediu um conflito regional que a maioria do mundo nunca soube que estava se formando. Sobre os exercícios de treinamento onde ela empurrou aeronaves e pilotos para descobrir capacidades que ninguém sabia que existiam. Mas o momento mais poderoso vem quando ela se dirige diretamente ao pessoal mais jovem. Há 5 anos, eu pensei que deixar o serviço ativo significava deixar esta família para trás. Ela começa. Eu estava errada. Cada missão que eu voei desde então, cada risco que eu corri,
Cada noite que eu passei sozinha em espaço aéreo estrangeiro. Foi tudo para proteger o que nós construímos aqui. Ela gesticula para a tripulação reunida, rostos familiares e novos. Este navio, esta tripulação, esta missão. Vocês representam algo que vale a pena preservar, vale a pena lutar, vale a pena voltar para casa. O aplauso é estrondoso, mas são as conversas silenciosas depois que realmente importam. Chefes seniores compartilhando histórias com marinheiros juniores. Pilotos comparando notas sobre técnicas. Equipes de manutenção discutindo inovações que eles desenvolveram. Hayes se aproxima uma última vez antes que a noite termine. Senhora, a senhora vai ficar a bordo? Evelyn olha ao redor do hangar, para as aeronaves que ela ajudou a projetar, para os rostos das pessoas que entendem o peso de proteger algo maior do que eles mesmos. Por um tempo, ela diz, eu tenho alguns novos procedimentos para testar, alguns novos pilotos para avaliar, e eu suspeito que o Pacífico vai precisar de Ghost Viper novamente em breve. Enquanto a reunião se dispersa, ela permanece no convés, assistindo o pôr do sol pintar o oceano em tons de ouro e carmesim. Amanhã, ela voltará para as sombras, para missões que oficialmente não existem. Mas esta noite, pela primeira vez em 5 anos, ela não está invisível. Esta noite, ela está em casa. Em um mundo cheio de frequências de rádio, códigos de identificação e autorizações de voo, algumas vozes carregam credenciais que não podem ser emitidas, roubadas ou revogadas. Evelyn Monroe entendeu algo que a maioria dos pilotos nunca aprende. A verdadeira autoridade não é concedida por patente ou escrita em manuais de voo. Ela é conquistada através de ações que se tornam permanentemente gravadas na memória de todos que as testemunham. 6 meses após seu retorno ao Liberty, a Frota do Pacífico opera com um nível de coordenação aérea que se tornou a inveja das forças militares em todo o mundo. Mas mais importante, ela opera com uma nova compreensão do que a verdadeira expertise se parece. O tenente Hayes, agora promovido a líder de esquadrão, mantém uma gravação das transmissões de rádio daquele dia em seu dispositivo pessoal, não por nostalgia, mas como um lembrete de que suposições podem ser mortais e que as vozes mais importantes, muitas vezes, não soam como você esperaria. Eu aprendi algo naquele dia. Hayes diz aos novos pilotos durante a orientação. O rádio não a reconheceu por causa de seu código de chamada ou seus códigos de autorização. Ele a reconheceu porque ela era a frequência. Ela se escreveu nas próprias vias aéreas que nos protegem. O Centro de Inteligência do Liberty estabeleceu o que eles chamam de protocolos fantasma. Procedimentos que reconhecem as assinaturas digitais de operadores lendários, garantindo que aqueles que construíram os sistemas nunca possam ser impedidos de acessá-los. Mas talvez mais importante, eles criaram protocolos para reconhecer vozes que carregam autoridade, além de qualquer autorização escrita. A mudança mais significativa na Frota do Pacífico não é tecnológica, é cultural. Eles estabeleceram uma tradição chamada Dia das Asas Invisíveis. Reconhecendo os pilotos cujas contribuições permanecem em grande parte classificadas, os pilotos de teste, os aviadores de operações secretas, os instrutores que treinam a elite enquanto permanecem para sempre nas sombras. Evelyn fala nessas cerimônias, compartilhando histórias não apenas sobre voar, mas sobre a responsabilidade que vem com a operação nos espaços entre o que é oficial e o que é necessário. Quando você se prende a essa cabine, você não está apenas voando na missão de hoje. Ela diz aos aviadores reunidos. Você está se tornando parte de uma frequência que protegerá pessoas que você nunca conhecerá em situações que você não pode imaginar, muito depois que suas próprias asas estiverem no chão. Ela toca as asas de voo em seu uniforme, ainda as usando apesar de seu status não oficial. Alguns pilotos precisam da torre para autorizá-los a decolar. Outros entendem que eles são a autorização pela qual o céu está esperando. Os jovens rostos na plateia ouvem atentamente. Muitos deles futuras lendas cujos nomes um dia serão sussurrados em salas de prontidão ainda não construídas. Enquanto a cerimônia termina, Evelyn caminha pelo convés de voo que ela uma vez chamou de lar e agora ajuda a lhe proteger das sombras. Os F-22Is ainda se preparam quando aeronaves desconhecidas se aproximam, mas agora eles carregam protocolos que reconhecem vozes que transcendem os procedimentos de identificação padrão. Na base da superestrutura da ilha do navio, uma pequena placa foi instalada ao lado da sala de prontidão,
de operações de voo em homenagem àqueles que voam nos espaços entre os mapas, especialmente aqueles que nunca pararam de olhar para nossas costas. Lendas nunca desaparecem, vozes nunca mentem, e o céu sempre se lembra. Quando seu código de chamada se torna lenda, a autorização se torna irrelevante. Mas quando sua lenda nunca deixou a frequência, a autorização nunca foi necessária em primeiro lugar.